Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior. Tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. E agora, com vocês, o painel Talentos e Propósitos no Empreendedorismo Digital. Com o Head de TI Digital do Grupo Pão de Açúcar, sócio fundador da Single Games Educacionais e autor do livro Planejamento Pessoal e Administração do Tempo, Jorge Proença. O mentor, consultor, coach, escritor e palestrante em desenvolvimento humano integral, empreendedorismo e facilidade profissional, mentor de negócios e de carreira, Maksuri Mauro Press. E o publicitário e cientista da computação, CEO e fundador da Digital Pages, Youssef Mourad. Olá, meu nome é Maksuri Mauro Press, sou graduado em Medicina, pós-graduado em Psicologia Junguiana. Depois fiz uma virada na minha vida, virei coach, palestrante, instrutor de liderança, empreendedorismo, gestão de talentos, de competências, mentor de empreendedorismo, inteligência emocional, soft skills, autor do livro A Era dos Talentos. É um prazer imenso estar aqui com você e, juntamente com outros 2 colegas empreendedores, o Jorge e o Joseph, que já vão se apresentar. A gente decidiu fazer um estilo talk show para ser interativo, ser divertido. Então, eu estou me apresentando, eles já vão se apresentar, e aí depois a gente dá início à nossa palestra, cujo tema é Talentos e Propósito no Empreendedorismo Digital. Vou passar então a palavra para o Jorge. É isso aí mesmo, eu estou muito feliz de estar aqui, de poder colaborar com esse tema, trazer conteúdo, discussões, perguntas, né? E eu sou da área de tecnologia, né? Mas também já tive uma experiência com empreendedorismo social, sou apaixonado pelo tema de administração do tempo. Também lancei um livro que chama Códigos e Enigmas da Felicidade. Tem aí um grande conteúdo hoje para falarmos com esses 2 grandes amigos aqui. Youssef, por favor, faz o seu show aí da introdução. Muito obrigado, Jorge. Obrigado, Maksuri.
Obrigado ao Instituto Êxito pelo convite, é uma honra, um grande prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto tão bacana, para tanta gente bacana. Tenho certeza que essa conversa vai ser espetacular e espero poder contribuir um pouquinho com a minha história. Bom, eu sou fundador e CEO da Digital Pages, que é uma empresa bastante especializada em gestão de conteúdo digital. E quando eu falo gestão, eu me refiro a todo o ciclo de vida de uma oferta de conteúdo, tanto organização de conteúdos existentes, criação, distribuição, múltiplos formatos, desde um livro, um jornal, até um holograma numa realidade mista, numa experiência imersiva em realidade virtual, ampliada, mista, passando por vídeos e outros formatos tradicionais. Tenho uma jornada aí de 20 anos, nessa estrada. Comecei a carreira no Colégio Técnico de Processamento de Dados, na rede Paula Souza, aqui de São Paulo. Passei pela ciência da computação, fui para publicidade, por fim fiz um MBA em gestão de conhecimento, tecnologia e inovação. Sou apaixonado pelo relacionamento das pessoas com conteúdos, e a gente sabe que hoje esse relacionamento acontece principalmente em dispositivos digitais, seja uma TV, um computador, um smartphone ou até um óculos, e é por esse ângulo que eu espero poder falar um pouquinho sobre talentos e propósitos no empreendedorismo digital. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade de fazer parte desse grupo tão bacana. Show, show, Youssef, maravilhoso. Então, eu quero dar o início aqui ao nosso painel, fazendo algumas perguntas poderosas, já que sou coach adora fazer perguntas, e as perguntas são as seguintes. Você sabe, com total clareza e segurança, quais são os teus 10 principais talentos e dons? Sabe por quê? Porque esses são os campos que você pode mais crescer, ser feliz, ser próspero, contribuir, impactar o mundo. Você está alavancando os teus talentos, dons, paixões no teu dia a dia? Está sabendo monetizar, fazer virar prosperidade esse impacto que você faz? E esses talentos estão alinhados com uma missão clara, um propósito que faz teu coração bater feliz dia a dia, teus olhos brilharem? Porque essa é a base, essa é a chave que abre a porta do verdadeiro sucesso. E dentro de uma empresa, uma organização, é quando todos se engajam com essa missão, com esse propósito e unem seus talentos e paixões em sinergia, no trabalho em equipe, do dia a dia, aí é quando surge uma equipe altamente engajada, motivada, produtiva, com resultados extraordinários. Eu sei como é que é não estar fazendo essas coisas todas que eu estou falando. Por quê? 30 anos atrás eu me formei em medicina, queria ajudar as pessoas, achei que como médico seria o caminho. Depois fiz 2 pós-graduações, uma em homeopatia e outra em psicologia junguiana. Trabalhava em São Paulo, em hospitais, consultórios, só que aqui dentro eu estava infeliz, insatisfeito. O dia a dia, olha, eu ganhava bem financeiramente, minha família estava orgulhosa. Era um conflito para mim, porque embora eu estava fazendo algo tão legal, mas dentro eu me sentia insatisfeito, era estressante, era pesado, porque eu não estava alavancando meus talentos e paixões, não era minha verdadeira missão, meu verdadeiro propósito. Então eu entrei numa crise existencial, tive depressão. Naquela época eu sofri um acidente de carro, quase perdi a vida. E aquilo remexeu comigo, e a partir dessa busca pelo autoconhecimento, pelo sentido da minha vida, foi que eu comecei a fazer essa jornada de descobrir meus talentos e dons, minhas paixões, definir meus sonhos, descobrir minha missão, meus valores, meu propósito. E desde este autoconhecimento eu olhei para o mundo e pude encontrar, então, meu público-alvo, avatar, persona e as estratégias. Então, fiz uma transição de carreira, deixei hospitais, consultórios já há mais de 25 anos, criei a minha empresa, Talto Coaching Treinamentos, e criei um método chamado Passion and Talents. Sou autor desse livro aqui, A Era dos Talentos, e
passei 20 e tantos anos viajando pelo mundo, antes da pandemia, né? Viajando pelo mundo, dando palestras, cursos, consultorias, mentorias, treinamentos para pessoas, para empresas. Tive até empresas como Ford, NET, Volkswagen, Coca-Cola, Magazine Luiza, Banco do Brasil, Senai, Petrobras como clientes, e também pequenas, médias empresas e autônomos, empreendedores. Então, fui me desenvolvendo e hoje eu me sinto tão feliz, tão realizado, né? Fui instrutor internacional da Condor Blanco, lá do Chile. Me sinto tão realizado que, por isso, é meu prazer, minha missão, compartilhar com vocês. Eu quero começar explicando o que é talento, o que é missão, o que é propósito, e aí a gente abre depois com o Jorge e com o Joseph para trazer isso no âmbito do empreendedorismo digital. Então, o que é talento? Talento é qualquer capacidade que todos os seres humanos têm, até hoje eu não encontrei ninguém destalentado, é qualquer capacidade física, né, corporal, ou emocional, ou mental, ou espiritual, que quando a pessoa que tem esse talento usa essa capacidade, por exemplo, eu tenho talento de comunicação, então quando eu uso esse talento, a gente sente um prazer imenso, se sente energizado, se sente forte, porque é a nossa natureza, e cada um tem talentos diferentes. Prazer é o primeiro das qualidades do talento. A segunda é uma facilidade natural para se desempenhar com resultados acima da média. É uma facilidade natural para ter alta performance, se destacar. Então, a gente diz, entra em estado de flow, de fluxo. Sabe quando você esquece o tempo, nada é difícil, e você quer seguir fazendo aquilo, você está fluindo, e aí você tem resultados naturalmente acima da média, aprende com facilidade, e nós somos naturalmente empreendedores na área dos nossos talentos. Tá? Então, isso é que é talento, diferente de competência desenvolvida, que a gente vai desenvolvendo por estudo e prática, experiência. A excelência vem da gente desenvolver as competências com base nos talentos naturais que a gente tem. Infelizmente, a maioria das escolas, universidades, empresas e famílias não sabem como identificar, mapear os talentos, paixões e competências, né? Essas fortalezas, pontos fortes de cada pessoa, e nem como alavancar, turbinar, maximizar esse potencial. Então, é preciso de método para isso. O que agora é missão? O que é missão e propósito? Será a mesma coisa? Missão é a forma com que você contribui com os teus dons e talentos, paixões, para com o mundo. Então, na hora que você olha o mapa dos teus talentos, das paixões, também os temas que você é apaixonado em estudar, saber, falar, conversar, né? Então, as capacidades, as atividades e os temas que você tem paixão, talento, e você se pergunta, que problema no mundo eu quero resolver com os meus talentos, paixões, fortalezas? Do que eu sou capaz de ajudar as pessoas, o mundo, a realizar ou a resolver? Que problema que mexe comigo, que me indigna, que eu adoraria ajudar a resolver? O que causa, que propósito? O propósito é o para quê da missão, ou o porquê da missão, né? Tá, mas qual é o benefício final que você quer levar com essa missão, com esses talentos? Tem gente que o seu propósito é levar ao mundo liberdade, outros é levar amor, outros é levar prosperidade, outros é levar harmonia, outros é levar agilidade, outros é levar consciência, cultura, enfim. Você, olhando teus talentos, vai ter mais clareza da missão, a causa e o propósito final que você quer levar. Esse é o ponto de partida do empreendedorismo digital para ter sucesso. Mas não é suficiente, é a base, mas não é suficiente. É fundamental você complementar isso com administração do tempo, do teu tempo, que hoje em dia é fundamental isso, e saber por onde se mover no mundo digital. E é aí que entram meus colegas, meus queridos empreendedores, o Jorge e o Joseph. Então, vou passar a palavra agora para o Jorge.
para ele dar sequência e complementar. Muito legal esse gancho, né? E eu vou buscar um pouco de pragmatismo, né? Quer dizer, como que eu posso, que ferramentas eu tenho para poder ir em busca, né? De colocar em prática a minha missão, né? E essa técnica de administração do tempo, ela é milenar, né? As técnicas trazem um modelo interessante, porém a prática é complexa. Eu tornar isso um hábito é o grande desafio. Então, começando, o que você pode fazer para colocar suas metas da vida, né? No meu livro de administração do tempo, eu trago um exercício super legal, que é você se vestir de jornalista e escrever um artigo no final da sua vida. Então, imagine você com 100 anos, e aí você escreve um artigo que vai ser publicado na melhor revista do mundo, né? O Jorge Proença nasceu em Itapetininga, aos 9 anos começou a vender sonho, e etc, etc, etc. Esse artigo vai dar subsídio para você criar suas metas e para você ver o que ainda você quer fazer. Então, esse é um ponto de partida. Outra coisa interessante é você trabalhar muito bem com prioridades. Prioridade tem alta, média e baixa. Esse é um exercício que você tem que fazer todo dia, toda semana, todo mês. Você tem que fazer sempre, analisar as prioridades e escolher, né, as de alta, que você tem que fazer imediatamente, né, porque são prioridades vitais. Todavia, o segredo é que eu previna e não tenha muitas atividades com alta prioridade no meu dia a dia, e sim de média prioridade. Um exemplo prático é assim: se eu não cuido da minha saúde, vai surgir uma prioridade alta lá, que eu tive um problema no coração, alguma coisa assim, que eu teria evitado se eu colocasse como prioridade média cuidar da minha saúde, me alimentar melhor, fazer exercícios, etc. E esse modelo de colocar as atividades e priorizá-las tem em todas as ferramentas aí, se vocês olharem ferramentas da Microsoft, do Google, aplicativos que oferecem a gestão de tarefas, né? E lá no Outlook, por exemplo, no Google, vocês têm lá a gestão das tarefas e vai ter lá uma classificação de prioridade baixa, média ou alta. Isso ajuda no meu dia a dia, né? Eu tenho aí mais ou menos umas 300 tarefas no meu book lá de tasks, e eu frequentemente visito aquilo, né, durante o dia, eu analiso e tem uma distinção do que é compromisso, né? Muita gente coloca tudo lá no calendário, e o calendário tem data e hora para acontecer. Então, se eu conseguir distinguir o que é compromisso de tarefa, eu consigo administrar muito melhor o meu tempo, né? Então, dica número 1, escrever o artigo da sua vida, né? Se vestir de jornalista. Dica número 2, usar bem essas ferramentas de gestão do tempo, principalmente priorizando as tarefas do dia a dia. E aí o Maksuri falou, né, de propósito, né, do prazer e tal. E no meu segundo livro, que eu falo sobre essa questão da felicidade, tem um ponto importante lá, Maksuri, que como é que eu sei se eu estou feliz, né? Ninguém é feliz, a pessoa tem
coleciona momentos de felicidade. Então, lá tem uma configuração que eu trago aí dos estudos que eu fiz, que a felicidade é o conjunto de prazer, engajamento e significado, né? Então, só prazer, tem muita gente que tem, mas não é feliz. Também não, e só significado também não. Eu preciso do conjunto das três coisas. Então, se eu conseguir administrar bem o meu tempo, se eu conseguir fazer a gestão das coisas que eu tenho que fazer com prioridades, eu vou conseguir buscar essas três coisas, né? Então, tem muita conexão aí com o que você falou, Maksuri. E agora eu queria ouvir um pouco do Youssef sobre esse mundo digital, essa transformação que está acontecendo e que está mudando muitas vezes as minhas prioridades. O que você pode trazer para a gente, Youssef, sobre essa nova era? Sensacional. Bom, Jorge, eu acho que a narrativa que a gente está construindo aqui para quem está nos assistindo, ela, ao final, vai dar uma clareza de que existem planos em que é necessário se posicionar com consciência, né? Quando eu ouço o Maksuri falando de talentos, de competências, maximizando os talentos, do entendimento do conjunto de competências compondo uma missão, pelo questionamento de qual é a possível contribuição para o mundo, e aí você entra dando uma dica super preciosa de como começar a colocar isso na prática, né? Então, vamos tangibilizar tudo isso, vamos escrever lá o artigo ao final, simulando o artigo com 100 anos, para saber qual foi o resumo dessa trajetória, qual foi a biografia, quais foram as contribuições, e a partir daí eleger uma lista de metas para que cada um construa de maneira proposital a sua biografia, escolhendo quais são as suas contribuições. Eu vejo que a gente está atuando, fazendo uma analogia com o jargão, com a nomenclatura empresarial, é como se a gente estivesse atuando no plano estratégico e traduzindo isso num segundo momento no plano tático, e eu, dentro dessa analogia, vou tentar falar um pouco dos desafios disso num plano operacional, né, na execução. Então, quando eu tenho uma autoconsciência de quais são os meus talentos, qual que é a minha missão, quais são as minhas competências em função dos meus talentos materializando a missão, e começo no dia a dia a dirigir de maneira intencional as minhas atividades, reconhecendo as prioridades, fazendo a gestão do tempo em relação a isso, eu vou fatalmente me expor a algumas frustrações e alguns desvios em relação ao meu ideal, em relação ao meu plano, né? Então, eu posso ser, por exemplo, muito consciente em relação à minha gestão de saúde, tendo uma boa alimentação, tendo um bom sono, para que eu previna, como você bem colocou, urgências em relação a um atendimento médico, por exemplo, mas ainda assim tropeçar e quebrar meu pé, né? E ainda assim ter que lidar com um evento fora do meu ideal, fora do meu plano. E aí, pessoal, a gente começa a entrar numa discussão que hoje é bastante comum sobre as habilidades que são técnicas que envolvem aprendizado em termos de repertório para resolver problemas de maneira procedimental, por exemplo, operar o Excel, por exemplo, desenvolver uma técnica de negociação. E, por outro lado, a gente tem as chamadas soft skills, que entram na visão do que é transversal para N atividades e para N problemas. Por exemplo, a resiliência, por exemplo, a capacidade de gerir as próprias emoções, por exemplo, a capacidade de se comunicar ouvindo a outra parte, sabendo traduzir o que acontece naquela situação.
E isso no mundo digital, num cenário em que a gente está o tempo todo se alternando entre múltiplas janelas do browser, entre múltiplos aplicativos no celular, isso muitas vezes acaba sendo abafado, isso muitas vezes acaba sendo silenciado e não necessariamente de maneira visível, não necessariamente de maneira explícita. Então, essa autoconsciência que está muito presente na fala do Maksuri, na sua fala, Jorge, ela depende de uma disciplina para que a gente não desligue esse sensor e mantenha o controle mesmo diante de imprevistos, né? E aí a gente maximiza as faladas soft skills, essas habilidades que são necessárias independentemente da tarefa, independentemente da meta, independentemente da situação. Eu vou tentar, a gente trabalha bastante com projetos educacionais para diversas finalidades e diversos públicos em diversas idades. A gente tem desde a criança que está numa aula formal de um colégio até o universitário, chegando no profissional de uma empresa. E para todas as situações, essa autoconsciência sobre o que está acontecendo e que pode levar a pessoa para a autoconsciência sobre o seu próprio processo de aprendizagem, e aí a gente entra em conceitos como a metacognição, isso faz uma diferença enorme, né? E a analogia que eu faço, independentemente de eu estar conversando com um jovem, com um universitário ou com um profissional adulto, é de imaginar que existe uma câmera virada para a gente o tempo todo, né? Vamos imaginar que a gente tem aquele suporte da GoPro, aquela câmera portátil que muitas pessoas usam para se filmar ou para filmar um trajeto andando de bicicleta, correndo, fazendo um esporte aquático. Então vamos imaginar que a gente está no dia a dia, na nossa vida, com uma GoPro virada para a gente, né? Uma GoPro não virada para a perspectiva da paisagem, do mundo externo, mas sim virada para o nosso próprio rosto. E que essa GoPro está registrando o que a gente está fazendo o tempo todo, como a gente está reagindo a determinadas situações, e que a gente tem condição de rebobinar essa fita, ou rebobinar esse vídeo, fazendo aqui uma dinâmica, né, digamos assim, de acesso à informação, e perceber se a gente está reagindo da melhor maneira para cada situação. Isso, no geral, pessoal, é um desafio e no digital é mais ainda. Então, assim, eu percebo que em tempos de transbordo de mensagens no WhatsApp, em tempos de transbordos de informações sendo postadas no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, em tempos de transbordo de opções de acesso no YouTube, fica muito difícil a gente respirar e criticar e entender se cada situação, se cada informação está fazendo sentido para a gente e como a gente está reagindo em relação a isso. Então, eu acho que o contraponto que eu gostaria de colocar aqui nesse plano operacional é: não desliguem o sensor, né? As pessoas, elas acabam sendo muitas vezes arrastadas por um turbilhão em que, mesmo quando existe uma priorização de atividade de alta prioridade, média prioridade, baixa prioridade, uma separação do que é um evento, do que é uma tarefa, existem surpresas no dia a dia e a gente começa a ser muito provocado por essas surpresas. É o bip do celular que não para, indicando uma mensagem nova, é o incidente de força maior, por exemplo, quando eu tropeço e quebro o pé. Tudo isso pode nos desviar da consciência que a gente construiu sobre o nosso propósito, nossos talentos, nossa missão, sobre o nosso plano tático para o dia, para a execução das tarefas. É importante, pessoal, a gente tentar lidar com os imprevistos como uma premissa. Então, a gente não vai percorrer o caminho feliz o tempo todo. O nosso dia precisa sim ser planejado, mas não necessariamente o nosso plano vai acontecer exatamente como a gente planejou. E aí a gente precisa ter a serenidade de ficar o tempo todo se observando. Aí entra essa analogia da câmera virada para nós mesmos, né? Então, a gente precisa se observar, entender que diante dos imprevistos a gente pode reagir de maneira extrema a ponto de colocar em xeque o nosso plano, ou de maneira moderada a ponto de tentar pegar um desvio de rota, de tentar pegar um ângulo mais suave
para lidar com eventuais imprevistos e manter o foco no plano, para que a partir daí a gente tenha a condição de chegar ao final do dia e dizer, bom, pilotei aqui meu dia, tive que lidar com alguns imprevistos, tive que lidar com alguns transbordos muito comuns na nossa realidade aqui de múltiplas conexões simultâneas, porém, ainda assim, no conjunto da obra, eu consegui chegar nos meus principais objetivos. E se a gente conseguir trazer isso como um modus operandi para o dia, a gente vai conseguir fazer essa dinâmica se multiplicar para a semana, para o mês, para o ano, para a vida. Né? Aí eu acho que vai ficar mais fácil chegar lá até os 100 anos e realmente escrever essa biografia aos 100 anos do jeito que a gente gostaria que ela fosse escrita quando a gente para fazer isso aos 30, aos 40, aos 50, aos 60. Então eu acho que no final, pessoal, é importante olhar de cima, pensar grande, conversar com o nosso íntimo, entender todas essas dimensões que o Maksuri bem colocou, trazer disciplina e pragmatismo na prática, como o Jorge bem colocou, e estar aberto para lidar com imprevistos e com esse bombardeio que esse mundo digital traz de maneira serena, colhendo o lado bom dessa multiplicidade de informações e de acessos, sem ficar louco, pessoal. No geral, o meu conselho é não vamos surtar e vamos tentar seguir essa visão que é super bacana para atingir nossos objetivos, metas e sonhos. Uau! Youssef, Jorge, parece que a gente combinou tudo, detalhe a detalhe, tudo que a gente está falando aqui, né? Combinamos só umas coisas gerais, gente, mas está fluindo de uma forma. Enquanto o Jorge e Youssef fizeram a exposição, eu fiquei recordando aqui da minha trajetória nos últimos anos e falei, uau, primeiro descobri talentos, missão, propósito, aí depois vi que eu não sabia organizar meu tempo, não estava conseguindo pôr em prática, ter os resultados, fui fazer cursos de gestão do tempo, aprender a usar ferramentas de gestão do tempo, tarefas, aí melhorou minha produtividade, mas aí vem essa nova economia doidona, toda a transformação digital e nos últimos 6 anos tendo que adaptar, desenvolver hard skills, soft skills e justamente, olha, maravilhoso como se encaixou tudo, né? Muita gratidão e gratidão ao Instituto Êxito de Empreendedorismo, a toda a equipe, gratidão a Janguier Diniz, que, nossa, história de vida que me impressionou muito e foi o que me catalisou querer estar aqui contribuindo, né? E eu quero dar 3 dicas para vocês. 3 dicas baseadas aí na minha experiência, que espero que faça toda a diferença aí para vocês. Daqui a pouco também vou passar aí para o Jorge, para o Youssef, podemos fazer pergunta um para o outro. Mas, enfim, primeira dica, anota aí, pega caderninho, anota aí, porque essas dicas são dicas de ouro, vale R$1 milhão cada uma, ou de dólares, como você quiser, de criptomoedas. Primeira dica, tenha um ritual todas as manhãs, porque quando a gente acorda de manhã, a mente, o cérebro estão tranquilos, estão cheios de energia e o corpo também está descansado. Então, nesse ritual da manhã, eu tenho um ritual que eu faço exercício físico, enfim, faço meditação, leio, mas o que eu gostaria de dizer a vocês é aproveitar a manhã para projetar, planejar as suas prioridades do dia. Normalmente eu ponho 3, 4 prioridades máximo, posso realizar mais coisas, beleza, mas não vou dormir enquanto não realizar essas 3, 4 prioridades do dia, tá? E não são todas do profissional, né? Tem as prioridades do profissional, que aí são 1, 2, 3, máximo 4, mas também fora do profissional, quais são minhas prioridades do dia para ter uma vida equilibrada, um estilo de vida integral. Então, escrever isso e ter, pode ser um post-it, algum lugar que você esteja visível durante o dia inteiro, está ali onde você trabalha, está aí junto com você, essas prioridades para você revisar durante o dia e estar focado nelas. Ao final do dia, na hora de dormir, avaliar como é que foi com essas
prioridades. Assim a gente vai aprendendo a definir melhor as prioridades, a avaliar o nosso desempenho, a melhorar continuamente. Segunda dica é você ter um caderno físico ou digital para fazer o teu diário dos talentos, dos pontos fortes. Então, é muito legal isso para o autoconhecimento. Eu gostei aí do GoPro, que o Joseph falou da GoPro. Já me imaginei com o GoPro aí o dia inteiro. Então, no diário, significa o seguinte: se você, durante o dia, observa que você está sentindo muito prazer, está sentindo muito energizado, fazendo alguma atividade ou usando alguma capacidade, está muito energizado, ai, que prazer fazer isso daqui, ou usar essa capacidade, que facilidade, nossa, recebi elogios, me destaquei, você vai lá no teu diário e põe, senti muito prazer, ou muita facilidade, me destaquei, recebi elogio fazendo tal atividade ou usando tal capacidade. E assim, dia a dia, você vai fazendo esse diário, com o passar do tempo, você vai revisar esse diário e vai ver os padrões dos teus talentos, paixões, os padrões, porque vão se repetindo, são parte da tua natureza. Terceira dica é: tenha um quadro pendurado em algum lugar que você possa olhar todos os dias. Tá? Pode ser um quadro branco escrito, ou pode ser um quadro que você emoldura, onde esteja escrita a tua declaração de missão e propósito. Né? A missão, eu digo que a fórmula dela é: o que eu faço dia a dia, normalmente começa com um verbo, né? O que eu faço dia a dia, para quem eu faço, como eu faço e para que eu faço, que aí é o propósito, né? Por exemplo, a minha missão é apoiar pessoas de organizações a descobrir e alavancar os seus talentos, paixões, valores e propósito, através de livros, cursos, palestras, treinamentos, mentoria, coaching, consultoria e formação de multiplicadores, para levar a prosperidade, a felicidade, a inovação e a realização integral e um mundo melhor. Tá aí. Então, aquilo vai te empoderar todos os dias. Você pode ler em voz alta, repetir. Tá? Então, essas são minhas 3 dicas por agora. E se você quer depois se aprofundar no meu conteúdo, tanto meu site quanto redes sociais o nome é Talentos com Propósito. Talentos no plural, propósito no singular. Talentoscompropósito.com é o site e as redes sociais, tá? Muito bem, agora quero passar a palavra aqui para o Jorge, para o Joseph, para fazer o complemento, que estamos já chegando nos finalmente aqui. Muito legal, Maksuri. E assim, o que eu poderia acrescentar ao que se falou é 2 coisinhas, né, importantes. A primeira é a questão do hábito, né? Tornar o hábito, tudo isso que você falou, não é simples. Tem muita gente que vai nos ouvir, vai começar e vai desistir, né? Então, essa persistência, essa força para colocar isso que a gente está falando no dia a dia, não vai ser fazendo 7 dias que vai resolver. Né? Tem algumas teorias aí de como transformar, né, os nossos aprendizados em hábito, mas assim, eu recomendo que pelo menos 30, 40 dias a gente coloque isso, né? E vai ser um aprendizado, ele vai melhorando, e não desista, né? Só não consegue quem desiste. Então, coloque isso, se esforce, né? Como o Maksuri falou, todo mundo tem o seu talento, vocês precisam se descobrir e não desistir. Então, esse é o primeiro complemento que eu faço. O segundo, não adianta colocar culpa em ninguém. Apesar da GoPro, não tem ninguém com revólver na sua cabeça exigindo que você faça nada.
a responsabilidade e a escolha é sua, não dá para reclamar de ninguém. Então, o ser humano vai ter essa desculpa para usar, mas é culpa do meu chefe, é culpa dos meus pais, é culpa dos meus parceiros, enfim, você tem que saber que a escolha é sua. Você pode escolher ser feliz, você pode escolher contribuir para um mundo melhor. Então, dois acréscimos aí, né? A importância do hábito e a responsabilidade pela escolha. É isso, Youssef, o que você pode nos ajudar? Muito legal, pessoal. Muito legal. Eu tô pensando aqui que dentro da trajetória do empreendedor digital, existe uma tentação para desistência, como em qualquer situação de empreendedorismo, né? A jornada ela é sempre desafiadora e além da desistência existe a tentação pela mudança de rota o tempo todo, né? As próprias metodologias ágeis, quando trazem o conceito de pivotar, essa expressão é muito presente aí no dia a dia das startups, por exemplo, de encarar com naturalidade, começar fazendo uma coisa, ter abertura, ter muita serenidade para lidar com mudanças e aí fazer um ajuste de 180 graus e seguir, e se necessário mudar de novo. Essa flexibilidade eu acho que é muito legal, e saber lidar com a necessidade de mudar a rota e ter a disposição e a energia para fazer isso é muito legal. O problema é que existe um ponto ótimo a ser mapeado e reconhecido entre não insistir no erro ou eventualmente não dar murro em ponta de faca, como diz o ditado, e dar o tempo para determinadas sementes efetivamente se desenvolverem e se transformarem em frutos, né? A gente realmente precisa reconhecer que o imediatismo ele está diretamente ligado à ansiedade, e a ansiedade está diretamente ligada à angústia, e todos esses são inimigos de um resultado sustentável. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, eu volto para a questão da serenidade, né? Eu acho que é bastante importante acordar de manhã, ter toda a clareza de missão, propósito, talentos, ter a metodologia e o pragmatismo de se organizar, de fazer a gestão do tempo, de priorizar, ter a disposição de lidar com imprevistos e de mudanças no plano com a serenidade, sem se martirizar, sem se desestabilizar, e entender o papel do tempo. Pessoal, nada importante acontece apertando um botão. O imediatismo, muitas vezes, ele cria ilusões que são inalcançáveis, que são utópicas. Existem ideias brilhantes que se transformam em negócios brilhantes com razoável velocidade? Até existem, mas a maioria dos negócios brilhantes percorreram uma estrada desde que foram ideias brilhantes, né? A gente tem um trabalho de execução que precisa ser feito, e esse trabalho de execução depende de pessoas se aliando em torno de propósito, trabalhando de maneira organizada e tendo consciência que existe fase para plantar, fase para regar, fase para podar e fase para colher. Então, o reconhecimento dos talentos e o direcionamento disso em torno de um propósito e a correta gestão do tempo e gestão das tarefas e atividades é essencial. Agora, como uma visão aqui, como um conselho que amarra tudo isso, com base na minha própria experiência e na experiência de muitos empresários brilhantes, como citou aqui o Maksuri, a própria história do nosso presidente aqui do Instituto Êxito, do Genguier, as coisas demandam energia e tempo, né? Até
o mestre Janguier estar aqui no Instituto, ele conta por meio de histórias, palestras e livros, ele passou por várias fases em sua jornada, né? Várias fases. Ele começou lá como engraxate, estudou, ralou, passou em concurso, virou juiz, ralou, abriu a primeira escola, criou o Grupo Ser, trabalhou muito para posicionar o Grupo Ser, foi para a Bolsa. Então, assim, existem etapas e a gente não pode esperar que a gente vai abrir uma startup hoje, aí eu estou falando como empreendedor para empreendedores, e que amanhã ou mês que vem a gente vai estar ali comemorando a foto na Nasdaq, né? Então, saber o efeito do tempo e lidar com isso com serenidade e curtir a jornada, pessoal, é importantíssimo, né? Então, quando a gente parte da premissa de que a gente entrou no jogo de futebol e a gente vai fazer um gol nos primeiros 3 minutos, a gente não corre. Agora, se a gente aprecia o jogo e entende que o resultado vai acontecer depois de 90 minutos, em que é necessário manter o nível de atividade, correr e tudo mais, é diferente, né? A gente não se frustra ao não fazer o gol aos primeiros 5 minutos. A gente entende que tem 90 pela frente e que vai valer lá no final dos 90 o resultado do placar geral. Então, eu acho que a minha contribuição aqui e sugestão como amarração de todo o racional que a gente conversou aqui, é de lidar, sim, com os imprevistos e com as surpresas, entendendo que a gente precisa considerar o efeito do tempo para atingir os nossos resultados como empreendedores e como empreendedores digitais. Maravilha, Youssef. Me veio aqui 2 frases que me marcaram muito e eu uso e quero compartilhar com vocês. E uma é assim: viva hoje como se fosse seu último dia, né? Porque muitas vezes a gente fica procrastinando por medo, por preguiça, por dúvida, insegurança, e fica procrastinando coisas que são prioridades, são importantes, né? Então, e o mais importante é viver, não é isso? A vida não volta atrás. Então, viva hoje como se fosse seu último dia. A outra frase que complementa perfeitamente é: viva como se você tivesse todo o tempo do mundo. Por quê? Porque as grandes causas e propósitos, as grandes realizações, como falou Youssef, levam tempo, tem períodos, né? E a gente tem esse mistério que não sabe quanto tempo vai ficar vivo. Essa vida aqui, quanto tempo vai durar? A gente não sabe. Então, a gente tem que viver como se hoje fosse o último dia para poder experimentar realmente a vida e se guiar mais pelo amor do que pelo medo, pela coragem, pelo amor, pelo ideal, né? E, ao mesmo tempo, lutar no dia a dia por realizar coisas de legado, deixar qual é o legado que eu quero deixar quando me for desse mundo, coisas de longo prazo, né? Então, quero agradecer muito aí ao Jorge. Isso do que o Jorge falou de 30, 40 dias, maravilhoso. Vamos lá para os 40 dias que vão mudar, né? Youssef, maravilhoso. Gratidão a vocês. Esperamos poder estar juntos novamente. Isso aí, Maxud. E complementando sua fala, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Maravilha. Sensacional, inspirador demais. Maxud e Jorge, eu tô aqui honrado de ter dividido esse papo com vocês. É muita experiência, é muito presente ouvir cada palavra de vocês. Então, parafraseando o Maxud aqui, gratidão imensa, uma felicidade muito grande. Espero que a gente tenha mais e mais conversas dessas, com tema pautado ou não, o aprendizado é certo, e contem comigo para a gente continuar nessa jornada. Eu já tô me considerando amigo por afinidade de vocês aqui e de todos que estão nos assistindo. Essa sensação de uma grande família no Instituto Êxito é muito presente em todas as interações, e espero que isso seja sempre a tônica das nossas atividades aqui.
um ótimo dia, uma ótima semana e uma ótima vida, né? Tomara que todo mundo escreva esse artigo dos 100 anos aí com muita coisa boa para comemorar. Um abração para todos. Isso aí. Printa aí a tela, printa, posta nas redes sociais e marca a gente. Isso aí. Tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Tudo de bom. Um abração para todos. Até mais. Black Friday Uninasal. Chegou a hora de aproveitar as melhores oportunidades do ano. Na graduação presencial tem desconto de 60% nas mensalidades durante todo o curso. Já a graduação digital tem mensalidades a partir de R$ 99,90 mais 3 cursos livres grátis. E ainda, cursos de pós-graduação com mensalidades a partir de R$ 169,90. Acesse blackfriday.uninasal.edu.br e faça parte da revolução. Uninasal, o aprendizado não para.